Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. E tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente ajuda. A maioria das pessoas, tá? Quem eu não respondo é porque eu não vi. Aí vocês podem colocar a pergunta de novo, tá? A gente tem outras atividades, né, profissionais. Aqui essa é uma atividade secundária, um hobby. Então nem sempre dá pra... A gente consegue ver todas as perguntas no Instagram. Beleza? No Instagram e aqui no YouTube. Pessoal, hoje eu vou falar sobre óleos e graxas, tá? Um vídeo novamente, um vídeo atualizado, agora a versão de 2022, da minha visão sobre óleos e graxas e muitas perguntas que chegam, né, a gente poder tentar responder resumidamente aí, perguntas que são sempre reincidentes, então deve ser dúvida de muita gente. Primeiro, o que eu uso, o que eu recomendo hoje, 2022, com o que a gente tem disponível no mercado para a manutenção de carretilha, com relação a óleos e graxas. Primeiro, para manutenção e conservação geral externa, eu recomendo silicone spray no equipamento em geral, seja carretilha, molinete, linha, vara, iscas, mas eu recomendo silicone que seja 100% silicone, sem o solvente e sem fragrância, tá? Então ele não é aquele silicone de carro, tá, pessoal? A grande maioria dos silicones de carro, ele tem o silicone, ele tem a fragrância e ele tem solvente. Então a questão da fragrância é um pouquinho menos chato com relação, por exemplo, a carretilha e vara. Para isca eu acho que já começa a ficar um pouquinho complicado. Mas o que pega muito, na minha opinião, é o solvente, né? Que pode vir atacar os plásticos. Isso mesmo, pessoal. Tem alguns silicones de carro que tem solvente, né? Então não é legal, tá? Então o que eu recomendo é... Chibu, que marca você recomenda, Chibu? Recomendo você pegar e olhar na composição do silicone spray. Se tá lá silicone ou o nome científico do silicone mais propelente, que geralmente é butano, né? Que é gás, que é para poder expelir ele da lata pulverizado. Se tiver mais outros componentes, tem alguma coisa a mais que eu acho que não é o ideal, tá? E eu não indico a marca porque é muito regional essa questão de marcas. Acontece às vezes do importador mudar a composição da importação dentro de do mesmo rótulo, tá? Então, por exemplo, hoje eu uso o silicone do João. Aí o João comprou um lote grande que era só 100% silicone. Aí a importadora do João, no rótulo dele, putz, eu não tenho mais esse, mas eu tenho esse com solvente. O João vai continuar vendendo, lá vai mudar atrás a composição, e aí vai estar indicado para você que tem solvente. Então, de tempos em tempos também olhe, mesmo que você tenha uma marca fiel, olhe lá. Os únicos que eu não vi mudar muito é aqueles silicones náuticos. Tem no Mercado Livre bastante, tá? Silicone spray náutico, que o pessoal, a gente usa muito para usar no motor de popa, na embarcação, porque aquele lá é 100% silicone, sem solvente, sem fragrância, então ele não vai atacar, não vai... Aquele é bem legal, tá? Mas você pode achar na sua cidade, às vezes, marcas similares e que vão te atender bastante. Então esse aí é o que eu uso no externo. Chibu, vamos ao que interessa, o que você usa por dentro das carretilhas. O que você usa no rolamento, o que você usa nas engrenagens. Pessoal, eu uso, tá? E a outra coisa, e aquela graxa que você falou que ia fazer para conjunto motriz, tal, o que
você indica? Vamos chegar nela também. Vamos lá. Nos rolamentos, óleo fino, de preferência sintético, tá? E aí você vai ter os óleos como o óleo Bantam da Shimano. Aquele óleozinho que vem dentro da carretilha Shimano. Você compra, ele vem um tubinho. E esse óleo vai durar muito tempo, pessoal. Muito, muito, muito tempo. Porque é uma gota, às vezes a gente fala meia gota, né? Que a gente usa. Às vezes você não precisa nem pingar, é só você colocar um pouquinho ali, saindo do frasco, encostar, ele já basta, tá? O rolamento não é para trabalhar com excesso. Inclusive o excesso, normalmente ele expele, tá? Então, óleo como óleo Bantam, como alguns óleos, por exemplo, Hot Sauce, e alguns outros óleos sintéticos de boas marcas. Shibu, como é que eu vou saber se o óleo é bom? Essa é uma pergunta muito difícil. O óleo Bantam ele é muito linear, né? Alguns óleos, por exemplo, acho que o da PEN e alguns outros, existem mais do que um óleo para carretilha, tá? O óleo que a gente vai usar para carretilha de performance é sempre o mais fino possível, tá? Sintético, o mais fino possível. Shibu, posso usar WD-40? Se for o WD-40 original, eu acho até que pode, apesar que eu acho que ele tem pouca retenção, tá? Você vai perder ele mais rápido e com o risco de ele solubilizar outros lubrificantes que tenham lá, porque o WD-40, a fórmula original, ele é basicamente um desengripante, tá? E isso acaba solubilizando outros lubrificantes que ele tenha contato. Genéricos, pessoal, desengripantes genéricos, nunca, pessoal, nunca, 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 nunca. Tá? Eles são, a grande maioria, a base de querosene, que vai atacar plástico, que vai solubilizar outros lubrificantes e que vai piorar a performance, tá? Vai deixar tudo muito seco, ele vai tirar, na verdade, né? Vai solubilizar os lubrificantes, então ele vai tirar, evaporar, vai deixar sem proteção. Então, esses genéricos, nunca. Quem viu os outros vídeos antigos, né? Eu vou falar aqui, ó. Você pega lá o desengripante, você tá um alicate enferrujado. Você coloca lá o desengripante, vai mexendo, ele vai solubilizar aquela corrosão, né? O óxido, a ferrugem. Só que ele vai remover, né? Ele solubiliza aquilo lá que já reagiu e então você teve uma perda de material. Então começa a criar folgas ao longo do tempo. Então isso é muito ruim, né? Então evite dar um mole desse aí para você ter que usar um desengripante. Você tá precisando usar um desengripante, quer dizer que você já deu muito mole, que já tem corrosão, já tem oxidação, né? Já está engripado o seu equipamento. Ou seja, aí já está bem complicado. Então chegamos aí, os óleos. Shibu, posso usar óleo Singer, óleo mineral? Pessoal, hoje não é mais o mais recomendado, tá? Mas tem lugares no Brasil que é a única coisa que tem. Então dá para usar, a gente usou por muito tempo, tá? Por muito tempo antes da disponibilização de óleos sintéticos, né? Não minerais, a gente usou bastante, né? E tem muita gente que usa até hoje com bons resultados. Porém, né, não seria o ideal para trabalhar junto com plásticos, tá? Óleos minerais não são recomendados para uso com coisas que tenha plástico junto, tá? Porque ele tem uma tendência a longo prazo de atacar. Não é algo tão rápido, mas nem tão agressivo assim, mas que ao longo do tempo não é o recomendado, né? Isso o fabricante mesmo fala. Shibu, posso usar aquele spray
de maquininha de dentista pressurizado, aqueles Cavo Oil, né? Que já é um óleo sintético, já pressurizado, que normalmente ele já, pela pressão e pelo ele já limpa e lubrifica. Pode. Nesse caso eu recomendo também lubrificações um pouquinho mais periódicas, tá? Mas esse sim pode, porque ele é um óleo sintético. Beleza, falamos sobre os óleos. E graxas, Chibu? O que se recomenda? Graxa sintética, tá? No meu modo de entender, a gente tem dois tipos de graxa que a gente utilizaria em uma carretilha. Uma graxa para conjunto motriz com uma característica X e uma graxa para uso geral, tá? E aí vão vir as perguntas. E aí, mineral pode ser? Como eu falei do óleo, eu acho que hoje não é o recomendado. Eu não usaria e não uso nas minhas. Eu uso graxa sintética, tá? Mas eu não vou ser demagogo de falar que eu nunca usei graxa mineral. Eu já usei bastante graxa mineral, graxa branca, ou a graxa azul, ou até a graxa marrom, né, nos meus equipamentos, tá? Principalmente para isolamento de peças metálicas e também no conjunto motriz, tá? Isolamento de peças metálicas, tipo, o que é isso? Eu pesco em um local com influência de água salgada, né? Eu pesco basicamente no mangue. Então a água é salobra. Então a gente tem influência de água salgada. E uma vez que você faz uma película de proteção envolvendo as partes metálicas, você não deixa ela ter contato com o ar. Se não tem contato com o ar, não tem oxidação. Então não tem ferrugem, não tem pretejamento, não tem oxidação, certo? Então eu faço isso nas minhas carretilhas por dentro, pincelo uma película bem fina para aumentar a conservação delas. Poxa, Chivu, e você falou em duas graxas, né? Conta mais. Então, pessoal, existe uma graxa que é da The Real Spa, ou seja, o spa das carretilhas, vamos dizer assim, que é uma graxa, se eu não me engano, indonesiana, que ela é o que eu acho que é o mais próximo do ideal para conjunto motriz, que é uma graxa com uma alta adesividade nas engrenagens, uma alta filamentação, ou seja, quando a engrenagem passa, ele cria um filamento, né? Ela é tão melequenta assim e aderente e filamentosa que ela cria um filamento que vai ele mesmo cair sobre si mesmo e vai realimentar o sistema, tá? Mas é uma graxa mais aderente e é uma graxa que, para quem fica fazendo, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um molinete, isso aqui. Ele tem um conjunto motriz aqui, que é um pinhão e uma coroa, certo? Se eu coloco esse tipo de graxa aqui, ele não vai fazer um movimento tão contínuo, porque ela é mais adesiva, ela vai realimentar, né? Ela vai criar esses filamentos, mas isso ela tem uma certa aderência. Então ele vai frear esse movimento livre. Poxa, então vai frear meu carretel na hora do arremesso? No caso de uma carretilha, não. Por que não? Porque na hora que você arremessa, na hora que você aperta o sistema de destrave do yoke, você libera a carretilha do conjunto motriz que está aqui. Então, o carretel fica solto. Então, nesse caso, não vai ter impacto. Mas teria impacto se você fica fazendo o recolhimento, por exemplo, jig head, ó. Às vezes eu pesco com jig head e dou essa manivelada aqui. Essa manivelada, ela vai ter resistência se eu usar esse tipo de graxa, tá? Então ela não fica tão solta na manivelada. Vai ter uma certa presença de resistência, né? E isso não tem nada a ver com performance de arremesso, volto a falar,
E eu cheguei a desenvolver com as pessoas, com o importador, cheguei a ver preço disso para trazer para o Brasil, para desenvolver aqui no Brasil. Mas ficou assim, um preço proibitivo. Acho que as pessoas, a grande maioria, não está preparado para usar esse tipo de graxa, vai querer colocar essa graxa em outros lugares e vai dar problema. Aí eu abortei a ideia, pelo menos temporariamente, e vou dar até uma dica para quem quer usar algo parecido, né? Pierre, que é o cara que sempre perguntou para mim, Shibu, porra, cadê aquela graxa e tal? Eu vou falar, Pierre, hoje use, faça a experiência, não é a mesma graxa, tá? Mas com quase as mesmas propriedades, procure no Mercado Livre, ou você que queira, graxa invertida ou graxa lift, tá? Ela é sintética, ela tem quase todas as mesmas características da The Real Spa. Então, você tá aí uma dica de graça, todas as dicas são de graça, né? Uma dica gratuita aí. Você que quer usar alguma coisa que vai ficar mais fixado ali no conjunto motriz, use graxa invertida ou graxa lift, tá? Dê uma olhada lá se elas são de silicone. Algumas têm PTFE, que é importante, né? Que é o Teflon, que vai diminuir ainda o atrito entre as engrenagens. Bem legal, pessoal, bem legal, pode usar. Ou, né, no uso geral, essa daí seria só para conjunto motriz, essa que eu falei, tá? A The Real Spa ou a graxa lift e a graxa invertida, que são a mesma coisa, graxa lift ou graxa invertida é a mesma coisa, que é uma graxa desenvolvida a princípio para criar amortecimento de lubrificação e amortecimento de mecanismos. Para quem é das antigas, toca-discos, tinham isso na engrenagem toca-disco. É aquela graxinha meio transparente, meio branca que segurava, amortecia o movimento do toca-disco para não quebrar a agulha. Tape deck, né? Para quem é do tempo da fita cassete, você tinha uns tape decks que você apertava para abrir, ele descia macio. Então você destravava essa graxa, por ela ter um amortecimento, né? Ela ter alta aderência, ela fazia o movimento ficar mais lento. Essa é a graxa lift e a graxa invertida. A graxa que eu acho que vai dar bom para vocês que querem usar uma graxa mais aderente no conjunto motriz, que vai se realimentar mais. E no uso geral, uma graxa de boa qualidade, tá? Sintética. Existem algumas marcas no mercado, tem o pessoal que vende no Shopee, tem o pessoal que vende no Mercado Livre, e aí basicamente o pessoal reembala a graxa da Superlube e deixam sempre claro que é da Superlube, até porque esse é um puta marketing, né? Falar que estão vendendo Superlube e as pessoas que eu conheço que comercializam, realmente comercializam a Superlube. E agora tem Superlube no Brasil, tá? Tem uma importação oficial chegando no Brasil, então você vai achar alguns tubos um pouco maiores, né? Não sei se vale a pena esses tubos maiores, que você encontra aqui no Brasil. Então, com isso eu fecho esse vídeo desse ano sobre óleos e graxas. Um vídeo longo, um vídeo completo, um vídeo complexo. E lembrando que assim, manutenção, cada um tem sua vertente de pensamento, tá? Muita gente fala, não, eu uso o óleo Singer WD e graxa automotiva e tá beleza. E se tá beleza para você, show de bola, ninguém quer mudar a opinião de ninguém. Eu tô aqui colocando as minhas opiniões, as minhas indicações com base no que eu pesquisei, do que eu uso, do que eu acho melhor para hoje. Se quem vai usar ou não, aí fica a critério de cada um. Beleza? Um abraço, até a próxima.